Eu sou Felipe Tchaimovich, sou curador do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Eu comecei a trabalhar com o MAN em 1997, a convite do então curador Tadeu Chiarelli, que montou um grupo de estudos de curadoria. Eu participei desse grupo de estudos de 97 a 99 e nesse período eu fiz as duas primeiras exposições para o MAN como curador independente. Depois eu fui convidado para ser do Conselho Consultivo, permaneci no Conselho até 2006. Em 2005 eu fui convidado para fazer a curadoria do Panorama da Arte Brasileira. E em 2007 fui convidado para assumir a posição de curador do museu. A curadoria ela é responsável pela área das exposições, pelo acervo, pela biblioteca e pelo educativo. Então eu coordeno todos esses setores do museu. Manter uma linha experimental de exposições, paralelamente a uma linha de exposições retrospectivas. Então é sempre manter essa tensão entre olhar para trás e olhar para frente, entendendo a natureza de um museu de arte moderna como um museu prospectivo, ou seja, mesmo quando a gente tem exposições retrospectivas, há o desafio de ter novos olhares para uma produção do passado, na medida em que o moderno implica uma visão de futuro. Então, nesse sentido, o grande desafio é manter o experimentalismo dentro dessas várias linhas de programação, digamos assim, e ao mesmo tempo garantir o espaço para o funcionamento do educativo juntamente com as exposições e não a reboque das exposições. Isso é um desafio bastante peculiar do MAN. Essa posição dentro do MAN, ela exige múltiplas habilidades. Então, uma visão de história da arte, uma compreensão do que é crítica de arte, habilidades gerenciais, habilidades em recursos humanos, na medida em que é necessário coordenar uma equipe muito diversa, visão de contabilidade, compreensão de negócios, na medida em que o MAN é um museu que lida com o privado e com o público, uma compreensão do que seja modernidade no sentido conceitual e entender qual é a missão específica dos museus de arte moderna. Então, nesse sentido, é também necessário uma certa, eu diria, uma reflexão filosófica sobre o conceito de moderno também. O conceito de moderno, ele surge no século V, num contexto teológico, de entender uma certa divisão da história, e a última fase da história seria o moderno, no momento em que o tempo se acelera em direção ao futuro. Esse é o primeiro uso do moderno, que é feito por um papa, o Papa Gelásio, no século V. Isso é o primeiro uso da palavra moderno. Então, a noção de moderno, ela implica uma visão de futuro, um projeto de futuro. Então, nesse sentido, é um conceito que permanece ainda com esse horizonte de haver algum projeto de futuro. A noção de arte contemporânea, ela começa com a substituição de pinturas por espelhos no início do século XVIII, e pela primeira vez se tem uma experiência de obra de arte na qual o público é parte da imagem. E nesse sentido, o contemporâneo ele nasce como uma experiência de quadro vivo refletido numa imagem plana. A partir daí, toda a relação do contemporâneo ela implica uma interatividade,
ela implica, de uma certa maneira, uma imagem virtual e ela implica a inclusão do público dentro de uma situação que é vista como quadro. Então, a noção de arte contemporânea vem daí. Eu acho que o acervo do MAM, ele permite um trabalho em várias direções temáticas. Não é uma coleção que tenha sido trabalhada do ponto de vista de uma historiografia positiva da arte brasileira, e sim como oportunidade de desenvolver exposições cada vez mais experimentais. Então, nesse sentido, é um acervo que permite muitas variações expositivas e, ao mesmo tempo, tem uma grande representatividade da arte brasileira a partir dos anos 50. Então, hoje é um dos acervos-chave em termos de empréstimos de obras. Portanto, é um acervo que também tem colaborado com outras instituições, até mesmo na construção de diversas visões do que seja a arte brasileira, tanto dentro do Brasil como fora. Um museu, ele é uma instituição que evolui a partir de coleções particulares que ganham um sentido estratégico na formação dos estados. Então, há uma visão política na passagem da existência privada dessas coleções para uma existência aberta à visitação pública. Trata-se, portanto, de uma plataforma de representação a partir de uma coleção. E os museus constroem representações, ou seja, eles correlacionam objetos das suas coleções com uma finalidade política. Então, entendo que essa é a natureza dos museus. Eles têm coleções e apresentam essas coleções como representações e se tornam responsáveis pela manutenção e pela preservação dessas coleções e também responsáveis pelo público que vai se relacionar, digamos, com essas representações. É possível pensar fronteiras entre arte e entretenimento se houver um forte direcionamento experimental, né? Então, por exemplo, hoje gastronomia é um entretenimento, é uma coisa que, enfim, tem um enorme apelo midiático, em programas de reality show sobre gastronomia, restaurante, food truck, blá blá blá. Ao mesmo tempo, a gente fez no MAM um festival de arte e gastronomia, em que a gente juntou chefes de restaurantes comerciais e artistas para trabalhar em duplas, sem nenhuma agenda prévia e sem a obrigatoriedade de se comportar como num restaurante. Então, algo que poderia ser tratado como entretenimento foi trazido, digamos, para um campo experimental, com vários desafios, inclusive para os chefes, que, por sua vez, foram elementos que levaram também esses chefes depois a terem uma projeção dentro do mundo do entretenimento. Então, não acho que haja uma barreira entre as duas coisas, depende de como você trata o entretenimento. Quer dizer, se entrou no museu, tem que estar criando desafios e enfrentando desafios. Aí que eu acho que está a fronteira. Assim como você pode ter arte tratada de maneira absolutamente
não desafiadora, não experimental e ser vivenciada como entretenimento. Então, nem sequer a arte garante que não entre dentro do campo do entretenimento puro. Portanto, eu acho que é o modo como você aborda as coisas. Existe uma responsabilidade por parte do museu com o público. Quer dizer, o museu ele é gerido atualmente com cerca de 80% do seu orçamento com verbas incentivadas, federais, estaduais e municipais. Trata-se, portanto, de dinheiro público e a responsabilidade é do museu. O museu já recebe verbas públicas incentivadas. Então, é o público que está mantendo o museu. 80% do seu orçamento é mantido com dinheiro público. Então, o MAN ele tem a responsabilidade de devolver à sociedade cultura. Então, a responsabilidade é do museu.